Boa noite a todos. Boa noite. Todos estão bem? Sim. Todos estão bem? Sim. Que bom, que bom, que bom. Boa noite, boa noite. Nós vamos lembrar condições do Evangelho para as nossas vidas. O Evangelho está inserido no nosso caminhar. Não nos nossos medos, não nas nossas dúvidas, nem nas sensações doentes que nós caminhamos. Porque o homem volta para a terra muito enfermo. E nas suas enfermidades, ele não consegue enxergar ao Mestre Jesus. Por isso as dificuldades de estar na terra, as dificuldades de conversar com o Pai, as dificuldades de conversar com o seu semelhante. Por isso que o homem tem dificuldades de estar junto aos semelhantes. É um conjunto de ideias, um conjunto de ideais. O homem volta para a terra infeliz, doente. Por isso que ele volta para a terra. Senão vocês não estariam na terra. Não é assim? Então o tema que nós vamos falar assim, o que acontece no capítulo 5? Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. A felicidade. Que ele diz, não é deste mundo. Todos procuram um tipo de felicidade. Mas a felicidade, quando você não está feliz com você, você vai ficar buscando a vida toda. Na sua enfermidade. Na sua enfermidade. E o homem busca a felicidade com a enfermidade. Será que ele vai descobrir a felicidade? Não. Será que ele vai ser feliz? Será que ele vai conseguir encontrar-se com ele mesmo? Por isso o Evangelho nos mostra aonde estamos. Isso aqui não. Nós anunciamos a palavra. Não só isso. A felicidade não é deste mundo. Que mundo que nós estamos? Que mundo que nós vivemos? Qual é o nosso mundo interior? O que nós fazemos no nosso dia a dia para nos descobrirmos? Quantas terapias de vidas nós voltamos para nos reencontrarmos novamente? O irmão estava falando aqui dos desafetos, dos amigos, daqueles que estão no caminho. Quantas e quantas encarnações ou vidas teremos que voltar para nos reencontrarmos conosco mesmo. O homem busca ideias de felicidade. Vocês estão vivendo desde a semana passada no Brasil, na América Latina, mais no Brasil, as festas, que para nós são chamadas festas mundanas. Ah, mas eu tenho que me isolar. Não. Você tem que viver no mundo se descobrindo, vivendo também as tentações do mundo, mas não sendo a própria tentação. Por isso que o homem é enfermo, quando ele vive a própria tentação das coisas do mundo. Coisas do mundo são amores errados, situações erradas que o homem vivencia erradamente. Então, vamos dizer, o calendário ocidental do cristianismo diz que teremos 40 dias para jejuar. Que é dito a quaresma. No calendário ocidental, do cristão ocidental. Não é na sua terra. Né? O cristão, o que ele diz? Eu tenho que jejuar. Jejuar o quê? Hoje, para o calendário cristão, é o dia de cinzas. Que o cristão vai lá, as cinzas ficam até amanhã. Antigamente, nos tempos dos primórdios, tinha que ser a cinza na sua totalidade do corpo. Isso logo após o Cristo. Então diz assim, mas o Cristo viveu também as festas, por isso que ele esteve no deserto jejuando 40 dias? Não tem nada a ver. Jesus, ele foi para contemplar as coisas que o homem estava dizendo.
E muitos dizem no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Velho Testamento não, no Novo Testamento, que Jesus foi até lá porque o demônio estaria lá. Se o demônio não existe, o demônio é você mesmo, muitas vezes, assim. Está lá numa passagem do Evangelho, do Livro dos Espíritos, pergunta 661, o mundo é seu, se você estiver nele. Depende da sua interpretação. Ele não diz dessas palavras. Mas assim, você conquista o seu mundo. Você conquista o seu mundo. Então, voltando a Jesus. Jesus, então, tinha um demônio. O demônio não existe. Se o demônio existe dentro de você mesmo. Assim? Paulo dizia, o reino dos céus... Jesus dizia e Paulo complementou. Jesus dizia, o reino dos céus está dentro de você. E o inferno também. Por que nós estamos dizendo o céu e o inferno? Nós tivemos 4 ou 5 dias de festas, que pseudamente dizia a felicidade. Hoje eu vou procurar a felicidade nas festas mundanas do homem, que vocês já viveram várias e várias vidas. Essa é uma delas. Provavelmente vocês não foram, ou vivenciaram na ação televisiva da mídia, as suas mentes foram à tentação, voltaram. Então assim, eu vou dizer, vou procurar a felicidade, mas eu vou procurar a doença, infecto. Eu vou procurar o suicídio. Não procuro nas festas. O que mais aconteceu foram os socorros que nós fizemos. Não é isso, meu irmão? Socorro a muitos que suicidaram-se diante da bebida, diante das drogas. E as drogas vêm se alastrando a cada ano do século XXI. A cada ano ela se alastra. Hoje os jovens dentro do lar são dependentes químicos. Ou está crescendo após as festas mundanas o soro positivo. Doenças infectos. Você foi para um pseudo-amor, não utilizou os preservativos que deveriam de usar. O ser humano são mais soros positivos. São mais dependentes químicos nas drogas. Então eles estavam procurando as grandes festas, você procura a felicidade. Que felicidade é essa? Nenhuma. Porque hoje se encerrou. Ou você vai estar depressivo, porque acabou toda aquela alegria que não era alegria. Você colocou, as pessoas colocam para fora o que não tem e voltam para o próprio vazio. Então são pessoas, são seres encarnados, que a cada ano isso aumenta. E aí vamos dizer, vou jejuar 40 dias, não comerei mais carne, vou ficar na abstinência das bebidas e de valores. As pessoas se destoaram dos valores morais. Por quê? Buscou uma felicidade, que não é felicidade. É como falamos lá na outra palestra que tivemos, falamos da felicidade. Felicidade. Pega aqui. Felicidade. Me dê uma... Apague essa parte aqui da transição, por favor. Aqui. Por favor. Pode apagar. Então nós vamos dividir aqui. Se todos não estão vendo, mas eu vou dividir aqui. FE eu vou colocar como fé. Eu vou dividir aqui, ó, cidade, que é por último. Eu vou repetir algumas coisas que eu já disse na outra e vou falar outras. E a idade. Que eu posso complementar isso aqui, ó. Idade. Então, felicidade. O homem busca a fé há quantos séculos? O homem desencarnado diz assim, eu já sou mais velho, tenho fé. Fé em quem e por quê? E como é a sua fé? Se você busca uma felicidade vazia, as pessoas dizem assim, eu tenho idade, já tenho fé. Só que quando diz um não para você, a minha fé acaba. Quando não tem a cura que você procura, a fé acaba.
Então você não tem mais felicidade. Se dissessem que você vai ser curada hoje, você vai ter fé. Se dissesse que você nunca vai ser curada, você continuaria com a sua fé? Não. Continuaria? O cristão deveria continuar, mas não continua. Então, da felicidade eu posso dizer, a fé existe. Não tem idade para a fé, porque você é um espírito milenar. E por que a cidade de felicidade? Cidade onde você vive, o seu interior. A sua cidade íntima que você criou, ou que você veio com ela. Você saiu das trevas, eu sempre digo isso para os meus pacientes, tomou um banho, tirou a lama e veio com o coração sujo. É a sua cidade. Como é que você pensa diariamente? Qual é a sua cidade mental? Vamos promover, você tem um condomínio que é... Dentro desse condomínio, o condomínio é você. O seu coração é a sua cidade. Aquele condomínio, com ruas asfaltadas, arborizada, que é a sua mente. Você tem taxas a pagar, que são o seu evangelho, as taxas de amor, a taxa de resignação. E a sua cidade às vezes fica comprometida pelo tempo nublado que você vive. E você está buscando a felicidade. O seu coração está obscuro, está escuro, numa felicidade irreal. E a sua cidade continua comprometida. Você voltou numa encarnação e o seu coração continua enfermo. O seu telhado cai, você tem que reconstruir pelas suas emoções. Quantas vezes eu tenho objetivos tais e não foi do jeito que eu desejava, o que acaba? A casa tem um vendaval que é o seu coração. Você vai ficar triste, vai ficar magoado. E essa cidade encontra-se dentro de cada um dos seres encarnados. Por isso que eles ficam buscando algo que não encontram. Se o seu coração está em mágoa, você vai encontrar algo? Se o seu coração está doente, você vai encontrar algo dentro de si? Não. É por isso que a gente diz, felicidade, no mínimo, é você gostar de você. Porque a sua cidade, ela está plena. Ela está bem arborizada, está asfaltada, com bons pensamentos, com atitudes convincentes para Deus, não convincente para os homens. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que você é. A luta é a consciência. O inferno é consciencial. Se você deixar ele entrar dentro de você, a sua cidade acaba, da noite para o dia. Quando você vai às festas mundanas e esquece que existe Deus, a sua casa não é reconstruída no dia seguinte. Você precisa de alguns dias para construir dentro daquela cidade que é você, o seu coração, a sua cidade precisa ser reconstruída por vários e vários dias. Quantas vezes você está em lamentações? Quantas vezes você pede socorro, se lamentando, e a solução está em você mesmo, não está no outro. O outro sempre será o outro. Você pede socorro e não é atendido. Por quê? A sua cidade está doente. O seu coração está enfermo. Por isso que as pessoas buscam felicidade sem conhecer-se. E ficam doentes. Por mais uma encarnação. Não é assim? E essa doença, ela contamina as pessoas. Você entra dentro de um lar com pessoas doentes. Se você entrar na mesma sintonia, você é um doente igual. Por que não ser diferente? Porque sua casa, que nós sempre dissemos em várias palestras, sua casa é um grande laboratório. A casa física, onde você tem pessoas, espíritos que reencarnaram juntamente a você. Lá é o seu laboratório, diário. Explode bombas, as suas experiências foram mal entendidas, você nunca é entendido, você fala assim, vamos fazer o evangelho. Não, o evangelho aqui não entra. Como disse Jesus,
Eu não vim trazer a paz, e sim a divisão. Eu vim trazer a espada e a divisão. O que é isso? São as religiões hoje. Dentro do mesmo ambiente do lar, tem uma religião A, B, ou C, ou D. E ninguém se entende. Por quê? A sua cidade continua enferma. E você continua doente com você. Por esconder o que você carrega há séculos. Há séculos. Porque ninguém precisa saber. Porque o coração, quem conhece é você e Deus, e um pouco eu. Né? O resto, às vezes nem sua esposa, nem seu esposo te conhecem. Quando você está chorosa, como é que está a sua cidade? Está doente, está enfermo, né? Você não olha o outro, você não quer ouvir o outro. O outro, não quero, hoje eu estou enfermo, não quero ouvir ninguém, nenhum nem outro. Então as pessoas vivem em busca da felicidade que é irreal. Ela existe. É irreal quando você busca apenas os prazeres da vida material. E prazeres da vida material é um suportar ao outro. Você suporta? De vez em quando. Não é todos os dias que a gente se suporta. Não é todos os dias que a gente se ama. É todos os dias. Às vezes é raramente uma coisa de eu amar alguém. Por isso que a gente fala assim, dos conflitos que nós carregamos, e a solução é você mesmo. Não é no outro. O outro sempre será o outro. Pode ser sua esposa, seu companheiro, sua companheira. É o outro. Ah, irmão, mas não é bem assim. Mas não é o outro. É um espírito reencarnante que está com uma roupagem. E coincidentemente é seu companheiro ou sua companheira. O amor da minha vida. É assim que a gente diz. Então, felicidade é gostar de si. Não tem outro caminho. O homem, quando ele não tem fé e ele não é grato a Deus pela conquista que ele teve da fé, ele é uma pessoa infeliz. E ele leva essa infelicidade a outro. Quando você está enfermo nos pensamentos, o seu coração não está taquicárdico? Você não está extremamente ansioso? A cirurgia, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Você está ansioso, você está taquicárdico, você está sem fé, você está sem gratidão, você está ansioso, porque você quer resolver o seu problema, do seu jeito, da sua maneira, egoisticamente dizendo. Então o homem, verdadeiramente, ele é egoísta, em muitos momentos da vida. Raramente ele traz o amor para ele. Raramente ele vai descobrir esse amor nele. Ele descobre às vezes no outro. O outro é maravilhoso. A outra pessoa sempre é maravilhoso. Por isso que a felicidade não é desse mundo, porque ele inveja as pessoas. Ele inveja o que o outro tem. Mas não venha com aquelas ideias, né? Dizer, inveja branca. A inveja é inveja. Eu não gosto, eu queria ser a pessoa e não sou. Então estou com problemas de relacionamento com a minha casa íntima, com a minha cidadela, com a minha cidade que eu criei dentro de mim. É uma cidade enfermiça, que às vezes é uma cidade com esgotos abertos, a cidade o seu, a sua casa mental e o seu coração. Está um esgoto aberto. Quando você começa a xingar todo mundo, você está com o esgoto aberto. Não tem saneamento básico na sua cidade íntima. Dá para entender isso? E quantas vezes você faz isso? E as pessoas falam, não, mas é uma invejinha branca. É de vez em quando. Né? Eu só invejo o que você tem, o que você é e o que você podia ser. Não, eu sou o que sou. Não dá para ter inveja do outro se o outro é diferente de mim. Se eu vim para esse mundo para aprender, não para ficar bebendo, fumando, tudo que eu quero. Beber, fumar, você está no vício, você está no mal. Ah, irmão, mas nem uma cervejinha? Não. Quantas? Não. Teve gente que tomou aí 15, 16, 20, aqueles negocinhos que eu falo de chá branco, chá amarelo, por dia. 30. Depois eu estou com o fígado ruim. Eu não sei o que eu fiz. Acho que eu comi muita carne, foi tempero. Nunca é
aquilo teor alcoólico que você faz mal para você. E aí você fica pensando, o que eu fiz para mim? O que eu deixei de fazer? Não fez nada, você só fez coisas erradas. E se machucou, porque você saiu fora do Evangelho de Jesus. Por isso que a felicidade, as pessoas buscam. Felicidade são momentos agradáveis. Para mim é um momento agradável aqui. Ah, irmão, mas você vai falar muito hoje? Eu preciso ir embora, então não é um momento agradável. Não é assim que as pessoas dizem? Ah, irmão, eu já estou cronometrando, eu tenho compromissos hoje, e o compromisso é de cinzas, eu tenho que me cinzar para ir embora. Cinza já está o seu coração, né? O homem vive nas suas cinzas. Ele recolhe cinzas o tempo todo, não precisa ter uma data específica. O homem fica procurando cinzas, né? Então cremou a pessoa, tem cinza. O que vai fazer com a cinza? Não, vou guardar eternamente. Ele está sempre comigo. E põe lá em cima do divã, ou do criado mudo, né? Que não fala nada, coitado, só ouve, né? Então ele fica lá e você põe as cinzas ali. O que você vai fazer com elas? Só você vai amar. Só você vai desejar aquela paixão. Paixões erradas. Então crema, fica com ele. E curta, põe, joga todo dia um pouco. Não, joga não! Joga nas plantas, não! Nem vai nascer nada, porque não é adubo, né? Pode ser até um pouquinho, né? Pode, né? Joga, rega e dá alguma coisinha. Não é porque as pessoas ficam num submundo, num mundo virtual que não existe. Isso não é felicidade. Felicidade é paz. Ah, irmão, mas eu não tenho paz lá em casa. Faça você a paz. Seja você a paz. Seja você um tanto quanto do Evangelho. Mas não dá, irmão, tenho tantos problemas financeiros. Tenho problema com meu marido, com a minha filha, com meu filho. Você quer o quê? O laboratório é lá. É lá que você vai atentar para a paciência. É lá que você vai trabalhar a sua tolerância ou não. É lá que você vai exercitar, falar, eu faço o Evangelho, sinto o Evangelho e pratico o Evangelho. Agora, exteriorizar algo que é irreal, é surreal, não é Evangelho. Ah, irmão, mas e essas festas, o que tem? Irmãos seus, talvez mais doentes ou menos doentes. Exteriorizou uma alegria que não é alegria. Eu diria uma frase, alegria de ser útil. É a alegria maravilhosa que você tem. Isso é a única alegria que tem. A alegria de você estar com a sua companheira, de você amá-la, de você... É uma outra coisa, é uma outra alegria. Mas a alegria quando você serve, você é útil, não tem igual. Que você está na caridade. Alguma vez você faz caridade? Ou está na caridade? Raramente. Raramente. Porque não é o meu métier. Eu vi na palestra hoje meio que... Vou, não vou, vou, hoje eu vou. Não é assim, meu irmão? Né? Você for, vai, não vai, eu vou. Fazer o quê? Mas são as pessoas. Então, eu olho a sua mente, que às vezes mente para você, como a sua mente também mente. Não é só a sua que mente. A sua é confusa, a dele também. Ou todos são confusos. O ser humano. A terapia é na terra. É assim, passar a mãozinha, nossa, como eu amo você. São alegrias momentâneas. E você pode traduzi-la no seu dia a dia. Se o seu marido brigou com você, você vai ficar muito irritado. Ou ex, muito irritado. E aí como é que eu vou ter felicidade com o meu ex me aporreando? Não é assim que vocês falam? Não é o seu, mas muitos. Mais ou menos. Mais ou menos. Como é que eu vou fazer isso sem ter... Eu não vou ter felicidade. Mas a felicidade é você olhar para dentro de si e ver que você pode mudar. Quando é que você vai mudar? Ah, irmão, já vi numa palestra, eu vou mudar. Só tenho certeza, eu falei isso no Evangelho. Não foi? Não falou nada. Então o homem precisa mudar as condições dele. Sua mãe está bem, viu? Ainda não encontrou o seu Mário, mas está bem. Não, ela está sedada, nós sedamos ela, porque o último tratamento que ela veio aqui, ela foi sedada. Ela foi sedada, tá bom? Fique tranquila.
Então, quando eu estou dizendo para minha irmã ali que era uma assistida, que ela passava conosco e ela está em assistência no mundo espiritual. Eu falo assim, hoje o mundo é muito doente nos seus conflitos. E a gente fala sempre do Evangelho. Aonde que eu tenho que melhorar meus conflitos? Me amando. Aonde que eu vou ter a solução dos meus conflitos? Me socorrendo. Mas não tem que pedir socorro a Deus? Se você está bem, você vai falar com Deus. Quando você não está bem, a sua cidade está extremamente confusa, você vai pedir SOS. E vai ficar implorando a vinda do Pai para te ajudar. Mas se você não se ajudar, continuar da mesma forma que tu és, você vai continuar doente. Não foi assim as suas enfermidades, minha irmã? Aí você foi socorrida, até que a hora eu falei assim, chega, eu preciso gostar de mim. Enquanto você não fez isso, a sua vida estava muito ruim. Né? Como é que vamos? Então sente lá, sente ali. Vamos se animar, gente? Vamos lá. Você não devia ter sentado aqui hoje. Não devia mesmo, não sei porquê. Mas eu também pensei, por isso que eu estou dizendo. Você pensou isso, eu também pensei. Então vamos lá, gente, vamos se animar um pouco. Alegria com Jesus, sem Jesus a gente não tem. E hoje, nessa data especificamente, as pessoas estão sem Jesus. Porque estão pensando, as pessoas que não fizeram igual vocês só oraram, só vibraram, só estiveram assim, sem fazer muita coisa, bastante refrigerante, bastante açúcar, bastante doce. Vocês estavam assim, delirantes na enfermidade do doce, mas tá bom. Porque aí a gente fica sem fé, delirante, porque as pessoas aqui se afogaram, não tem o afogamento no doce? Tem, para ficarem doentes, porque no outro dia vão estar pior. Então, gente, parem de comer açúcar, parem de comer doce, por favor. É cancerígeno e ele alimenta o câncer. Enquanto vocês não fizerem isso, pelo menos vocês sejam um número diferente de outros e parem. Sejam melhores. Então quando a gente fala assim, eu não sou egoísta, quando que você não é egoísta? Quando você não é egoísta? E você quer ter felicidade. O homem sempre está em busca. Você sempre não buscou a felicidade, meu irmão? Vamos sorrir. Sempre, meu irmão. Você encontrou a felicidade? Aonde? Em alguma coisa. Vida, né? Mas e quando tem as tormentas da vida, você fica feliz ou infeliz? Tudo aquilo que você estava dizendo agora, desde domingo. Isso. É só sair dos problemas. Isso. Saber sair, Agora, ter consciência de como eu vou sair deles. Se eu tenho uma doença, como eu saio da minha doença? Eu criei a doença. Eu vou dizer assim, tem vários temas hoje. A gratidão. Eu preciso ser grato. E quando tem os benefícios com a ingratidão? Que você recebe a ingratidão. Como que você trabalha isso? Se na sua enfermidade você é um doente, é mesmo aquela questão que nós dizíamos, o homem nessas datas ele ficou muito na mídia, ou eu vou para as festas. A mídia com corpos sedutores, te convidando a uma emoção totalmente diferente. Como é que você se sente? Eu vou para o Evangelho ou fico naquela emoção? Então Jesus, ele disse assim, eu preciso de cristãos, de pessoas melhores, de pessoas mais felizes. Aí, como o homem disse ali, eu tenho problemas, ou tive problemas, mas eu sou uma pessoa feliz. Como eu disse para aquele moço ali, caridade. Onde está a caridade, minha irmã? Está no pensamento. Está no pensamento. Qual é o seu tipo de pensamento? Quando é que você pensa realmente no bem? No bem do outro? Caridade é no pensamento. Quando é que você pensa no bem?
as atitudes hoje do brasileiro dizer, o governo fez isso, o governo é isso, o governo é aquilo. Por que você não pensa no bem antes de dizer isso? Ao invés de passar uma mensagem doente para o outro, em orar por eles. E se você estivesse no lugar deles, você não faria a mesma coisa? É um pensamento. Talvez eu quisesse, por isso que a minha inveja. Às vezes eu queria ter muito dinheiro para agradar a muitos. Não, para agradar a alguns. Aqueles que estão ao meu redor. E o restante? Onde está? Não está mais no seu redor. Onde está esse restante? Eu tenho que agradar, pelo menos a mim e a Deus. Eu ser grato por mais uma vida. Não esperar dos outros nada. Espere de ti primeiro, da sua mudança. O que gera o seu bom pensamento? Felicidade. Um bom pensamento é felicidade. Quantas vezes você tem um bom pensamento sem invejar o outro? Sem odiar o outro? Quantas vezes do dia você o tem? Você não está buscando a felicidade? Os problemas eu pedi antes. Aquele coração sujo, eu pedi antes. Eu, quando fui tirado da lama, no plano espiritual, eu pedi um monte de coisas. Vou ser um homem de bem, vou ser um homem melhor, vou amar a todos indistintamente. Você faz isso? Então você não é feliz. Percebe? Onde poderia estar a sua alegria? O pensamento. O pensamento rico, não inútil. Pensamentos inúteis são o que vive hoje na tecnologia. São inutilidades. Inutilidades. Hoje o homem, com a tecnologia existe a tecnologia, não existe amor. Quando você às vezes manda uma mensagem, ela não vai com amor. Ela vai sem amor. Eu mandei por mandar. Existem jovens hoje que estão se suicidando. E ele acabou de mandar uma mensagem dizendo que ama os pais. Posteriormente ele suicidou-se. Suicídio hoje está se tornando muito comum. Porque o homem é vazio. Ele não tem felicidade. De novo, voltamos na felicidade. Ele não é feliz com ele. Por que os consultórios estão cheios hoje? Porque o homem é infeliz. Não é? E eu recorro ao quê? Aos vícios. O vício me dá uma pseudo-felicidade. Por que tem que tomar medicação? Porque estava no vício mental. Mental. Porque as pessoas têm vícios mentais e não é feliz. Não é feliz porque não ama o seu semelhante. Ah, irmão, mas para amar é muito difícil. Você não vai dizer isso? Você não vai dizer aquele homicida, aquele que fez isso, você vai amar ele? Vai. Caridade para com os criminosos. Não é só aquele mundinho que você vive. Aquele mundo é muito pequeno. Você não entendeu? Precisa despertar. É muito pequeno. É muito infeliz. É uma vida sem conteúdo, muitas vezes. Passa semana em semana e cadê o conteúdo? Está vazio. Não é só você. Essa moça, que é pior que você ou igual, esse moço igual a ela ou pior. Porque são seres humanos que estão aqui no centro, por isso que nós dizemos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Para animá-los, porque muitos chegaram desanimados aqui. E querendo melhorar. Mas melhore você, não é o outro que tem que melhorar. Você melhorou, sua vida melhora. Você melhorou, você é feliz. Mas não melhorando sendo egoísta. Egoísta é aquele que não ama a Deus sobre todas as coisas. Egoísta é aquele que não ama ao próximo como a si mesmo. Se amasse, o mundo seria melhor. E nesse século, nesse milênio, é onde vai ser mais complexo, como disse há pouco a você. Eu estava dizendo, não era o irmão. O mundo tem que mudar. O seu mundo. Ao celular.
O mundo tem... O mundo precisa sair desse ciclo vicioso. Que é um mundo que você colabora, que vocês todos colaboram. Mas hoje eu estou aqui para tentar colocar o Evangelho na minha vida. Esse Evangelho vai ser a minha descoberta. Outro dia teve uma pessoa que saiu, não de Itapeva, do interior, e aqui também, e saiu assim transformada, positivamente. Né? Também? E assim, por quê? Ela começou a se amar verdadeiramente. Ela disse, o meu passado eu tenho que esquecer. Meu passado já foi. Não existe mais na minha vida. Esse passado desta vida e de outras encarnações. Que volta e meia você volta lá no passado de outras vidas. Porque é aquele momento que você entra em pânico, em paranoia. Aí você está voltando ao seu passado. Aí por isso tem os vícios. Os vícios alimentam as ilusões. Não passaram 5, 6 dias em vícios, de ilusões. E já estão se preparando para o próximo ano. É quando você diz assim, por que você não sai, monta toda essa escola, toda essa música e vai para Jesus? Ah não, isso eu não faço. Isso é carolice. Isso é beatismo. Isso é para pessoas que não têm, que têm um problema insano. Mas esse problema insano é procurar Jesus. Qual é o endereço de Jesus? Onde está alocado Jesus, meu irmão? Isso, aqui. Mas se o seu coração não estiver bem, ele não vai estar com você. Ele quer se aproximar, mas você não deixa. Muitas vezes Jesus quer ficar junto de você, mas você não deixa. Olha o egoísmo. Às vezes que eu reclamo, quantas vezes eu reclamo da vida? Quantas e quantas vezes? Para pensar isso. Quantas vezes você para refletir durante o dia? Quantas vezes você reclamou? Quantas vezes você amaldiçoou alguém? Quantas vezes você odiou alguém? Ah, irmão, não é assim. De vez em quando. Não tem uma escapadela? Não tem? Tem, claro que tem. É o ser humano, ele não é perfeito. Ele vai odiar alguém de vez em quando. Ou sempre. Ele não gosta daquele, não gosta de você, acabou. Você não me faz bem. Não sei porquê, você não faz bem. Não é? Então por que fica buscando coisas onde não existe? Não existe. Busque você melhorar. Busque as suas tendências. Para onde eu vou? Qual é a minha cidade natal, espiritualmente dizendo? Qual é? A música dizia, a melodia, abrace mais, beije mais, não é assim? Como é que é? Ame mais, abrace mais. Quantas vezes o homem ama mais e abraça mais? A vida vai acabar. Não, só minha filha e meu marido acabou. O resto, de vez em quando, eu amo alguém. Então esse é o grande deslize do homem em procurar uma felicidade que não existe. Às vezes a pessoa vai casar, faz aquela preparação de gastar muito dinheiro. Momentos fugazes. Chegam em casa e estão brigando. Entram no carro, estão discutindo no celular, um com o outro. Isso é normal nos dias de hoje. Normalíssimo. Normalíssimo acontecer isso. É o ser humano. Por isso que o planeta está enfermo. E aí depende da sua enfermidade contribuir para a enfermidade do planeta ou a sua melhora contribuir para a melhora de um planeta que requer você. Senão você vai ficar na simbiose do vício mental, do vício das palavras, do vício do olhar, do vício de falar demais, que às vezes você fala demais. Ser humano. Isso está no Evangelho. Se você tiver que perdoar, perdoe hoje. Não perdoe amanhã. Se você tiver que falar do outro, não fale. Fale de você. Porque você está falando de você quando você fala do outro. É das suas faltas, é das suas dúvidas, dos seus medos que você está falando quando você fala do outro. Quando você tem essa característica de falar do outro, é que você tem muitos problemas com você. Por isso você gosta de falar do outro. Não é assim? Quando você está insano, muitas vezes, fala. O ser humano, quando ele está insano, não tem dias assim? Você não fala do outro?
várias vezes. Não é assim, minha irmã? Aqui, irmã Gama, todos. A gente tem que cumprir isso, dizer assim, eu sou transparente para Deus. Não adianta eu repetir o Pai Nosso 1000 vezes, se eu não sou transparente para Deus. Se eu não sou transparente para alguma coisa acima de mim. Eu falo de Deus, mas tem gente que não gosta. Porque Deus não deve existir. Porque fazer isso que faz no mundo não deve existir. Porque você veio com defeitos de fabricação. E não veio com vários defeitos, com vários questionamentos. O homem veio com vários defeitos, vários questionamentos. Por isso que ele não ama ele. Por isso que ele não olha para ele. Por isso que ele se sente infeliz. Tudo está errado. As coisas estão erradas. Está fumando ainda? Está errado. Mas gosta de fumar. Fuma 1, 2, 3, põe até aqui. Sai pela... Às vezes sai até pela orelha. Os tímpanos, o martelo faz assim... Não precisa olhar. Alguém fuma. Alguém bebeu bastante, alguém não bebeu. Estou me redimindo. Quem sabe amanhã eu não faça mais isso. Irmão, mas eu não sou santo. O dia que você for santo, você volta para o plano espiritual e fique lá. Você não voltaria mais para a terra. Agora, você tem que conviver com pessoas e amar pessoas. E entender o que é o seu amor diante deles, não apenas na família laboratorial, que é a família da consciência, que a família é complicada. Você concorda? Claro que eu concordo, porque eu sou complicada. Não devia ter sentado aqui, falei para ela. Porque a família é complicada, as pessoas são complicadas, o ser humano ele busca algo, mas ele é o complicador. Ele estoura as bombas todos os dias, ele joga coquetel molotov. Estoura e sai correndo. Já joguei, agora saio, deixa brigar. O quarto é dela, se vira, feche lá e se vira. Mas não é assim que acontece? Aconteceu isso várias vezes. Eu jogo a bomba e saio correndo. Assim, então naquelas festas mascara, bebe todas e começa a falar um monte de besteira, que ama todo mundo. Mentira! Não é assim, aconteceu essas festas agora, todo mundo diz que ama todo mundo. Tomou não sei quanto, ou cheirou não sei quanto, ou fumou não sei quanto, que é clássico hoje, e ama. Chega lá, eu amo você é a pessoa da minha vida. Da onde? Que no dia seguinte você não quer nem ver lá na frente. É isso e não o evangelho. É isso que as pessoas fazem o mal para si próprio. Começa a viver as ilusões da vida. Irmão, mas Neymar, não. Porque teve uma pessoa que implorou lá, dizendo, posso tomar mais uma? Não. Que você vai ficar mal, você vai começar a falar besteira de novo. E você vai ser a pessoa que vai chegar em algum ambiente e vai ser, é ele ou é ela que quando toma, fala um monte que não tem nem ideia. Você está amando alguém? Não. Já perdoou? Fala que sim aqui em público. Você vai ter que falar isso um dia. Não é assim? Então a gente tem que se perdoar. Aí se esconde, a gente tem que começar a se esconder. Quando fala do perdão, é uma coisa que é uma erva daninha nos nossos corações. É onde tem esgoto aberto ali. Porque não perdoa, não vou perdoar nunca. Comece a repetir isso mesmo. Você vai ver quando você chegar na pátria espiritual, o que vai acontecer com você? O que, irmão? Não vou dizer. É terrível. Você vai para a lama. Aí as pessoas dizem assim, mas foram 8 anos que André Luiz passou num umbralzinho. Gente, multiplica por 8, dá 64 anos, mais ou menos isso. Fique 64 anos não perdoando, num lugar a esmo, com um monte de gente gritando, com um monte de gente falando que você não quer ouvir, você vai ficar lá. Irmão, não vou, eu sou uma pessoa boa. Aonde você é bom? O que você tem de bom? O que você tem de bom para oferecer? Irmão, mas isso aí você está me obrigando. Não, são necessidades mentais, espirituais, para que o homem reaja aos comprometimentos, reaja ao que ele tem que fazer na terra, se motive a melhorar-se. Irmão, mas toda religião diz isso, e ninguém é melhorzinho não. Seja você melhor. Acabou.
Não precisa o outro ser. Ela não te traz, vocês não trouxeram, vendo conversando, hoje a gente vai chegar ao metrô, não sei o quê, está atrasado, pega o guarda-chuva, não sei o quê. Tá... Vamos lá. Não foi assim? E chegou, não chegou? Acabou. É a mesma chegar no plano espiritual melhor do que quando saiu. E a gente tem visto muitos causos que chegam na pátria espiritual hoje desesperados. Estava falando da mãe da nossa irmã lá, que não chegou desesperada, que ela tratava aqui. E o marido dela está em outro pavilhão, em outro lugar já trabalhando. Então, mas demandou tempo. Eu estava no bem. Eu não tinha comprometimento com ninguém, de ódio, nem rancor e nem raiva. Eu perdoei a todos, mas perdoei. Não perdoar da boca. O coração tem que ditar isso. Lembra que nós fomos daquele condomínio, da cidade interior sua? É um condomínio bem arborizado, com bons pensamentos, não atitudes errôneas. Por isso que as pessoas levam para o mal. Nós nos dizemos aqui, as festas mundanas são doenças infectos, contagiosas. É soro positivo, é a droga, é abortos, é suicídio. É o que vai acontecer daqui para frente, nesses 4, 5 meses de desespero, porque eu sou portador de uma doença tal, vou morrer. Aí eu vou para cinzas mesmo. Aí é a solidão do medo, é a morte prematura, que vai chegar em regiões muito difíceis. Aí você vai dizer, mas eu não fiz isso, mas eu faço isso. Quando os meus pensamentos estão infelizes. Quando os meus pensamentos estão depressivos. Por que existe a medicação? Para o seu pensamento, para o seu cérebro, neurologicamente, ele voltar no eixo. Quando você surta, o que acontece? Neurologicamente, como se estivesse balançando tudo. Aí tem uma medicação para você deixar você em paz. Quantas vezes você surta por dia? Não, por semana. Várias. Porque não é do meu jeito, porque não é do jeito que eu queria, não é do jeito que eu pedi. Não é assim? A gente pede alguma coisa e quer receber. Se não recebe, o que você vai fazer? Surta. Não é assim que acontece? Porque o homem é egoísta, ele quer do jeito dele, não do jeito de Deus, ou do Cristo, ou daquele que você se associou. É igual às taxas. Às vezes você paga taxas na terra, não paga? De vários impostos e tal. É a mesma coisa das taxas que você põe para você. Para você amar, você precisa trocar alguma coisa. Eu dou meu amor, preciso receber meu amor em troca. Se eu recebo não, eu fico infeliz. A vida para mim não tem sentido. Meu filho me traiu, minha filha me traiu. As infelicidades. Por isso que ela não é desse mundo. Mas eu diria que ela é quando você é feliz com você. E para isso você precisa se redescobrir como pessoa. Senão vai ficar lá nos quartinhos escuros, fecha todo mundo, joga a bomba e sai correndo. Não é assim que muita gente faz? Briguei, deixa eles brigarem. Agora eu saí, estou em paz. Né? Eu fiz e estou em paz. E a bebê está melhor? Tá bem? Bebê? Semana que vem? É, tá bom. Você continua escrevendo, você não para. Você me copia. Você plageia. Às vezes. Esse foi o irmão Paulo que disse. Mas eu dou a origem. Você dá a origem. Eu não dou origem. Então, hoje eu estou sentindo vocês muito... Vocês descansaram muito ou beberam demais? Eu estou sentindo vocês muito distantes. É assim? É normal de vocês? Ou vocês estão menos aflitos ou estão aflitos? Ah, irmão, quero resolver meu problema. Vai resolver quando você for feliz com você. Mas, irmão, perdoar não é esquecer. Eu não esqueço. Então você não perdoou. Acabou. Mas isso é transparência. Se eu não esqueci, é que eu não perdoei. Por isso que é a retórica. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso está no capítulo 10. Que muita gente não gosta de ler no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei disso. Por isso que ele está ouvindo sobre a felicidade. Por isso que eu repeti várias vezes sobre isso. Para a gente se redescobrir. Então não perdoei, acabou.
eu vou demandar uma encarnação. Tem gente, o irmão Eduardo atendeu uma senhora de 83 anos. Hoje ela deve estar com 85, 84. E aí o Eduardo foi todo polido com uma senhora e dizia assim: senhora, pode perdoar, né? Fazem 50 anos. Ela falou: não, meu filho, desse jeito. Não, meu filho, fazem 73 anos. Então ela já sonhou com a pessoa, não perdoou. Então ela já foi no mundo espiritual, não foi. Ela perdoou um, o outro ela não. Falei: perdoe. 73 anos você convivendo com aquele ranço, que é uma doença. É um ranço, é uma doença. Não, isso encarnado, isso foi Eduardo ouvindo. Eu ouço isso corriqueiramente. Então assim, você levar isso para o plano espiritual, que é uma doença, é uma enfermidade que o homem leva. Aí diz assim: eu não perdoei, eu perdoei, mas não esqueci, então eu continuo magoado. A mágoa é muito mais difícil de ser retirada. E às vezes você leva essa mágoa para a vida do dia a dia. Do dia a dia, se a pessoa comenta, você comenta junto. E aí você joga também junto o mesmo veneno. Então você é igual. Igualzinho. Então a gente está na busca de bons cristãos. Sua mãe. Minha mãe? Eu sei. Tá bem, Tá né? bem. Tá bem. Por isso que você... Já estou te respondendo. Tá bom? Desde as últimas vezes. Vamos lá. Continue as orações. Ninguém se perde no mundo espiritual. Os roteiros são únicos. Depende do seu único. Se você consegue ser único dentro de você, você tem um roteiro no plano espiritual. É como se estiver um GPS no plano da pátria espiritual. Você consegue. As orações, as vibrações, não chamar, não esteja aqui. Caminho que você fez. No momento inicial não foi tudo aquilo, depois eu consegui. Então tem um roteiro. Porque as pessoas ficam muito questionando isso. Como será depois que eu morrer? Como é que será? Depende só de você. Não depende de outros. É só de você. Não depende do seu emprego, não depende do que você tem de bens, não depende do veículo que você tem, não depende de nada, não depende da sua família, só depende de você. Se você não é o seu caso. Se não perdoa, tem vales no mundo espiritual, colônias de não perdões. E as pessoas ficam lá, não perdoam mesmo, eu continuo odiando, a pessoa não me ama, a pessoa tinha que me amar, a pessoa não sei o quê, e ficam lá repetindo. Décadas. Por isso que falamos de André Luiz. Quem conhece a história de André Luiz, no nosso lar, foi 8 anos, que eu multiplico sempre por 8. Você põe 64. Agora as pessoas têm a miúde de dizer 8 anos, aquele, muito pouco. Como que você pode mensurar um espírito ficar 8 anos, depois ele foi estudar, ele não queria nem voltar mais, voltou, quando ele voltou para o umbral, é que ele já teve ódio da esposa com outro companheiro. Ele não se desapegou. Então, quantas vezes você desapega das coisas? Quantas vezes? Quantas, minha irmã? Põe a cabeça para pensar. Quantas vezes? Desapegue. As pessoas são muito enfermas. Estou falando de André Luiz, da lavra de André Luiz, com várias obras. Que você vai estudar as obras, você vai dizer: os mensageiros são médiuns doentes que faliram na Terra. A libertação, com Gúbio e assim sucessivamente. Missionários que têm uma gama para muitos médiuns, para entender o que é a vida na Terra. Os mensageiros deveriam ser relido, estudado. Quem está na lavra mediúnica. O livro Mensageiros diz: médiuns faliram, vieram para a Terra com comprometimento e faliram. E não exercitaram a caridade. Você me disse do pensamento, dona Cissa. O pensamento é tudo. Mas se você continuar irracional com você, e não amando, porque é irracionalidade, e não amando, você vai se afundando. E isso é a previsão para o seu desencarne. É por isso que as pessoas dizem muito: mas eu fui bom. O que é ser bom? Sem amar? Sem perdoar? O que é ser bom? Hoje o mundo está nesse conflito, desde o início do século XXI. O conflito maior é assim: o que é o amor?
O que é a minha existência? Estou respondendo um monte de perguntas aqui. Por que eu vim na Terra? Não são todos, mas alguns estão me perguntando isso. Você veio para cumprir etapas de processos de evolução. Depende de você. E o mundo está muito confuso. Por isso as doenças, por isso a droga hoje, vários tipos de drogas, os jovens, os adultos, é balinha, é ônix, é cocaína, é maconha, tudo é válido para a sua própria doença. Tudo é válido para a sua própria esquizofrenia. Hoje, muitos dependentes químicos são esquizofrênicos, porque se drogaram, acabaram neurologicamente consigo mesmo. Mas tem a droga do pensamento, tem a droga da palavra, tem a droga do apego, do sentimento do apego, que é uma droga. É meu, tudo é meu, tudo é meu, nada é seu. Se nem o seu corpo raramente te pertence, pertence a muitos irmãos espirituais, está lá no Livro dos Espíritos. 70% das ações suas são monitoradas por espíritos que te encontraram na Terra. 70% dos vossos pensamentos nada mais o são de espíritos. Você tem 30%. Faça bom uso dele. 40%. Quando você responde, tá bom? Quando você responde para eles. Quanto bom, porque eles te envolvem, como vocês me ouvem, dizem assim, meu irmão Paulo, já vi muita... Me ajuda, irmão Paulo, vou te ajudar. Também você precisa querer se ajudar. Não foi na sua cirurgia? Quantas vezes estive lá, quantas vezes foi outro irmão? Você não melhorou? Pelo menos aquele quadro, era dizia assim, tem um quadro, alguns quadros de alguns trabalhadores em Capão, assim, já estava indo embora, tinha desenganado o fígado, não tinha nem mais transplante. Curamos. Mas dizia assim, eu gosto de mim hoje. A pessoa repete isso constantemente. Eu me alimento diferentemente. Eu não faço mais aqueles abusos que eu fazia. Açúcar saiu da minha vida, gordura saiu da minha vida. E a pessoa em um mês, ela foi caindo, ela foi arrastada para o tratamento. No mês seguinte, foi caminhando, de cadeira de roda, ela foi no mês seguinte. No outro mês, ela foi caminhando. No quarto mês, o médico disse, o que aconteceu? O médico da matéria, não morre mais. Depois passou pelos exames de manutenção, volte daqui a 1 ano. Quando falar isso aqui, está muito bem, obrigado. Mas ela fez a transformação dela. Ela fez a transformação dela. Ela quis melhorar-se. Ela quis dar, pedimos a intercessão espiritual, sim. Demos uma sobrevida, a pedido foi respondido de Deus, uma sobrevida, mas ela também ajudou. Agora, se você é egoísta com você, se você não se ama, se você só quer uma felicidade ilusória da vida, você vai continuar doente. Muito doente. Irmão, mas eu não queria ouvir isso. Mas vai continuar. Você pode ser feliz. Não é? Não façam escolhas erradas. Irmãos encarnados fazem escolhas erradas, buscando uma pseudo-felicidade, até de relacionamentos. Nossa, aquele relacionamento é maravilhoso, aquela pessoa é ótima. Mas você já conviveu com ela? Não. Então não fala que ela é ótima. Convive com ela primeiro, entenda o procedimento dela, para dizer que ela é ótima. Não é assim? Então não faça julgamentos precipitados do outro. Senão aquela pessoa é meu ideal. Você idealizou aquela pessoa, mas ela não é o seu ideal. Que não faz parte de você. Então são doenças, enfermidades, que hoje assolam a humanidade. Por isso que eu falei das festas, não apenas o carnaval, entre outras festas. Como dizer que Jesus jejuou. Você vai jejuar? Não, mas eu não sou essa religião. Eu não sou católico, eu não sou isso. Não, como espírita. Você tem que jejuar dos seus erros. Aprender com os seus erros. Entender os seus erros.
melhorar a sua performance espiritual. O que nós dizíamos numa outra palestra, dizer assim, religiões e espiritualidade. Religião te dá um caminho, mas a religião não vai te curar e não vai te melhorar. Eu já disse isso várias vezes. O que vai melhorar é a espiritualidade que você tem em você. Espiritualidade é ter aquele coração não em trevas. Ter o coração não nas sujeiras que você caminha. Sujeiras são os vossos pensamentos e as suas ações. Enquanto eu não fizer isso, por isso que eu disse daquela senhora, 83 anos, 73, 85, 73 sem perdão. É muito tempo. Mesmo que você foi molestado ou molestada, não importa. É muito tempo para ficar no não perdão. Você vai continuar doente, numa enfermidade que assola a humanidade. Desencarnou, nós temos bilhões de habitantes na Terra que estão em lutas diárias. Ah, mas isso é muito relativo. Relativo é o quê? Relativo, eu diria, é você melhorar. Para mim é relativo. Não entre na sua bola de exclusão. Muitas vezes você entra em bolas de exclusões. Você coloca uma bola em você e acabou. Eu não tenho mais sentimentos. Aquela pessoa só me fez mal. Aquela outra pessoa também só me fez mal e não me ajudou. E você se torna vítima de você mesmo. E não é feliz. De novo. E não é feliz porque você se vitima dentro dos conceitos da própria religião. E não tem espiritualidade. Não tem. Religião é uma forma. Espiritualidade é outra. Espiritualidade é você no bem. Se você é no bem, você segue a religião que você deseja. Não são os fenômenos. Dentro do Espiritismo a gente fala dos fenômenos. O fenômeno é uma consequência da reforma moral do homem. Reforma moral. Você, para vir em algum ambiente para falar a um público, você tem que ter a reforma moral. Enquanto não a tiver, você é vítima de você mesmo. E vai continuar com a sua enfermidade. Ah, irmão, você não pode falar assim. Posso. Porque é o que mais tem. É o que mais a gente vê quando recebe os irmãos na pátria espiritual. As doenças, as enfermidades continuam. Tem hospitais do mesmo jeito. Abarroado de irmãos. Doentes, débeis. Maus comportamentos. Ah, irmão, não é assim. O Evangelho diz tudo isso. Quem já leu o Evangelho ou estudou e não vive, você pode estudar, ler, reler. Por que as pessoas releem várias mensagens e não aprendem? Porque precisa mudar, precisa ter atitude. Se você não tem atitude, vai continuar do mesmo jeito. A vida é bacana, zen, não é assim? Vai cair no zen, bom, zen. E o mundo anda, a vida caminha, você está deixando você zen da sua vitimação com você. O que mais os dependentes químicos usam? Não é? A dependência química é exatamente isso, eu fugir de mim mesmo. Eu preciso fugir. Eu estou na minha dependência. Eu preciso fugir de mim mesmo. Não tem a sexualidade? Sexualidade é a mesma fuga. Tem sexo. É assim que você ouve, sexo. As mulheres, homens. Isso está cheio no umbral. Está cheio. Porque nunca vai se tornar 20 anos. A pessoa não vai ter só a idade de 20 anos. Um dia ela vai envelhecer ou vai morrer antes. E acabou a história dela. Ou dele. Não é? Um dia você vai morrer. O que você vai fazer? O cabelo vai crescer de novo lá? Vai nada. Acabou. Não vai ter mais. Mas o homem fica com esperanças vazias. E não se encontra. De novo ele não se encontra. Por isso, vou dizer, as terapias para perdoar. Eu tenho que ir quantas vezes na palestra do irmão para ouvir sobre perdão? Pode vir o ano todo. Eu vou te tratar. E eu vou dizer o que você tem que fazer. E Deus já disse, o Evangelho te diz. Por isso que a religião, ela te dá um caminho. Ela não diz tudo para você. Diz? Ela te dá um parâmetro de vida. Se você desejar,
Se você não desejar, vai continuar doente. Esse é o meu papel. Eu trato muitos doentes, doentes do comportamento, na pátria espiritual e na terra. De comportamento. Comportamento que está no Evangelho, mas não pratica o Evangelho. Fala do Evangelho, mas não está no Evangelho. Diz no Evangelho, mas não o pratica diariamente. Esse é o verdadeiro cristão, que tanto precisamos. Se nós somos emissários de Deus, e vocês também o são, por que não divulgar a palavra? Por isso que eu vou até voltar aqui. Anuncie Jesus na sua vida. Ah, isso é muito piegas. Você tem que anunciar com a sua mudança. Jesus disse quantas vezes para você mudar? Ele saiu da cruz, do Calvário. Não vai se comemorar depois as datas? Ele saiu da cruz, ressuscitou e falou assim: Pedro, perdoe, meu. Perdoe, Senhor. E você me ama, Pedro? Ai, claro que eu te amo, Jesus. Quantas vezes falou? 3 vezes. E Pedro, na terceira, começou a chorar igual uma criança, convulsionar. Porque tinha negado Jesus inúmeras vezes. Como que pode amar negando a Jesus? Isso foi Jesus que disse a Pedro. E João foi o único que ficou lá embaixo, no Calvário. No Calvário, na estradinha lá, nas escadas, para chegar lá. E chegou lá as 2 Marias e João. Foi o único jovem apóstolo que ficou lá. Você ficaria? Se as pessoas fossem te procurar, você ficaria lá? Você ia embora. Como os apóstolos fizeram. Não é assim? Você não teria arma lá para falar, eu não vou. Não é assim? Ia ter? Não ia ter. Ou então você era centurião, não é? Fortão, sai de perto de Jesus. Não é assim? Então, assim, quantos que ficaram perto de Jesus? E quantos foram reconhecer Jesus para a verdadeira felicidade após ele ressuscitar no 3º dia? Ele não estava mais na tumba. Ele ressuscitou e disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Se ele não fosse verdadeiro, vocês não estariam aqui. Se ele não fosse o caminho, vocês não estariam aqui. Se ele não fosse a vida, vocês não estariam aqui. Então ele disse para Tomé: olha aqui, Tomé, não é assim, tem que ser Santo Tomé? Quantas vezes eu tenho que te dizer para você acreditar que a vida continua? Quantas pessoas me ouvem lá nas redes sociais? Vai lá, ouve. Nossa, eu ouvi o irmão Paulo hoje, ele foi muito interessante, falou umas coisas e não mudou. Ou outras falam assim: eu ouvi o dia todo e mudei. Mesmo outras palavras de outros médios, de outros irmãos, de outras oratórias. A mudança quem tem que fazer fala que é você e acabou. E vou fazer o evangelho todo dia. Não, os dias que você escolher, para parcimônia. Mas o evangelho demora muito tempo, ficar falando dessas coisas, não aguento. Mas tem que me ouvir aqui, né? Duro é esse. Não é assim? Não é? E tem que me ouvir aqui. Eu duro isso, viu? É duro. É bom para quem sabe, né? Não, quem sabe, na hora do evangelho eu vou aparecer lá e falar assim: ó, eu sou o irmão Paulo. É. 2 metros, tem uma médium que me vê e fala: nossa, irmão, você é muito grande, muito belo. Ela fica assim, quando a gente tem uma palestra de sábado, lá numa cidade do interior, ela fala assim: é o sabadão com o irmão Paulo. Porque ela me vê o tempo todo, ela não vê o irmão, ela só me vê. Então ela fala: nossa, é maravilhoso. Então, assim, quando eu aparecer lá esse é fantasma, não é fantasma, é espírito que vai aparecer para você tomar jeito de gente. Ai, Jesus, não faz isso comigo, irmão Paulo, eu não volto mais aqui, estou tudo melhor. Deus abençoe. É só para a gente despertar um pouco, tá bem? Para todos. Vamos lá? Cadê o violão? Oh. Não, pode ir lá.
Deu para entender? Tem que voltar mais vezes, porque lá em Itapeva a gente fala, mas agora tem que pôr em prática. O duro que fica todo mundo sério, pensativo, acha que não fez nada. Eu também acho. Não, às vezes a gente tem que motivar alguém para melhorar. A gente melhora um grupo e vai multiplicando o pão do Evangelho de Jesus. Aí fica mais fácil. Não tem irmãos perfeitos, existem muitas dificuldades de relacionamentos, sentimentais, relacionamentos são muito difíceis, muito difíceis, muito difíceis, muito difíceis. Entendeu? Dificílimos. E nem eu não aguento. É duro, depois vem aqui e canta bonitinho, aí eu tenho que ouvir isso, mas tá bom. Tá bom, gente? Vamos. Mas é difícil, né? Vocês são muito difíceis. O ser humano, a gente conheceu vocês lá no plano espiritual. Tudo novinho, tudo velhinho, tudo não sei o quezinho. Eu vou, irmão, eu vou melhorar. Eu tenho certeza, eu vou passar lá tudo, vou perdoar todo mundo. Quem estiver na minha frente eu perdoo. Pode fazer uma fila. Chega aqui, a fila chega, eu me afasto da fila. Olha, eu digo a você, minha irmã, as pessoas fazem uma ideia muito errônea da pátria espiritual, que tudo vai ser fácil. Fácil se você tiver a consciência da sua mudança, né? A mudança virá se você desejar. É que nós estamos encorajados, né? Olha, minha irmã, nós, como tem várias literaturas, mesmo do Dr. Bezerra, e mesmo do André Luiz, quando a gente fala dos mensageiros da lavra do André Luiz, há muitos comprometimentos. Chegam na Terra, há muitos esquecimentos. Infelizmente. Há muitos comprometimentos na obra. Há muitos comprometimentos em realizar e em estar na caridade. Chega aqui, vou descumprir todos os meus comprometimentos. O contrato que eu assinei não tem assinatura. Perdeu-se a assinatura. É um contrato. Muitos falam assim, eu vou fazer um contrato para ser melhor. Eu vou fazer um contrato para melhorar a minha vida. Mas não é igual um contrato familiar, né? Eu casei, vai durar tanto tempo, vou ter filhos, não vou amá-los. É assim, não tem essa retórica? Mas as pessoas, hoje, a Terra está em separações. Relacionamentos são separações. Os relacionamentos se perdem no não amor. A busca de relacionamentos, menos ainda, que busca algo que é irreal. Então, felicidade não é isso. Eu diria, felicidade é a sua fé. Não existe idade para ter fé. Você já nasce com ela e se perde no meio do caminho. Se perde. Quando você tem a sua pineal ativada, sua epífise, aos 14, antes dos 14, ela começa a ter as antenas para falar quem você é. E volta a ser o que era, muitas vezes, com erros e vícios e atitudes erradas. Está lá no capítulo 2 do Mensageiros. Missionários. Está lá no capítulo 14 também do Missionários. Leia, estude. Se você não entendeu, é porque você ainda está fora do contexto do Evangelho de Jesus. E eu sempre digo isso, vai nas casas de oração e você vê pessoas dizendo do Evangelho e não praticá-lo, está fora. Está muito fora. Falar do outro está mais fora ainda. Onde você tem mais confusões são nas casas de orações. Os melindres, as vaidades, os medos, o poder. Isso não é no centro, em qualquer casa de oração. E se reporta à sua casa
íntima e a sua casa estruturada, que é o dia a dia. Como que as pessoas conseguem mentir para si mesmo. Por isso que a frase, a mente que mente para si mesmo. Não é? A mente consegue mentir para si mesmo, não consegue? Várias vezes, em atitudes e ações, a mente que mente para si mesmo. Já ouviu isso? Então, anote. A mente que mente para si mesmo. Hoje o homem mente muito para ele. Ele se ilude em fantasias, em pseudos felicidades. Assim, não tem gente que fala assim, eu queria casar para ter felicidade. Casa, não tem felicidade, mas buscou algo. Eu queria casar para ser feliz, igual aquele outro casal que vive feliz. Ele vive feliz no Facebook, não feliz no dia a dia. Facebook é maravilhoso. É uma ideia errada da vida. Não é? As pessoas colocam o que não são. E o que querem ser. Né? E imaginam algo sublime. E não são. Todo mundo rindo, todo mundo feliz. Não estou dizendo que não existe felicidade. Depende só de você. Agora, postar lá algo que é irreal. O que mais tem são as fantasias do homem que estão longe do Evangelho. E o Cristo, Ele quer estar junto de vocês. Deixe. Deixe. Uma vez eu disse isso numa palestra. Namore Jesus. Convide Ele para sua casa todos os dias. Convide todos os dias. Convide Ele para estar com você. Não relegue a oportunidade dele estar junto com você. Mas você convida? Mas tem que convidar com atitudes. Com mudanças comportamentais. Mesmo diante da problemática da vida do século 21. Ele vai estar junto com você. Se você deixar. Mesmo com a problemática do mundo atual. Século 21. Que precisa de mudanças. De pessoas mudando o conceito da vida. Amando indiscutivelmente. Uma vez uma pessoa disse, depois de desencarnada, disse, mas isso é uma utopia, dizer que ama incondicionalmente. Depende do seu coração. Você não me chamou quantas vezes? Porque você me ama, além do seu marido, obviamente. Na frente dele eu digo isso. Agora vai ser problema. Porque vocês fizeram a oração conjuntamente, eu ouvi. Se não foi eu que estava lá, era outro irmão. E você teve assistência que o médico falou, nossa, você está muito bem, obrigado. Não foi? Então, e isso é estar em sintonia. E isso é agradecer, é o que nós falamos muito ali, sobre agradecer. Agradecer, tem essa ideia de colocar Jesus na vida. Ah, mas eu coloco sempre nas minhas orações. Então pratique. O reino dos céus está dentro de você. E como muitos espíritas dizem, o inferno também. O inferno é uma forma figurativa. O inferno são as emoções doentes. Né? O reino do céu está sendo poluído pelas suas informações doentes. Né? Por isso que nós falamos tantas vezes aqui dos vícios. Eu fujo nos vícios, porque os vícios são mais interessantes, aí eu relaxo. Não, eu preciso relaxar. Relaxar. E no outro dia, você vai continuar tenso. Você relaxou um dia, no outro você está doente. Não é assim? Já faz. Eu, por mim, eu voltaria. Encerre meu expediente. Ah, tem que levar, mas também. Voltaria e faria minha parte. Muito bem, obrigado. Tá bom? Que Deus te abençoe. Então, cuide aí. Pare de fazer aquilo. Tá bom? Pare. Melhor. Que Deus abençoe vocês. Amém. Rezem, orem. A oração, como é que vai ser? Senhor, eu pastor para todos nós. Nada nos faltará. Isso. Como é que vai, meu? Jesus, bênçãos. Bênçãos. Deu para entender, meu? Gente, felicidade é gostar de nós mesmos. Não é frase pronta,
É uma frase que eu sempre utilizo no plano espiritual. Se nós não gostamos de nós, seremos pessoas extremamente infelizes. Posso ter dinheiro, posso ter poder, posso ter tudo o que eu quiser, mas não tenho felicidade. E felicidade são esses momentos aprazíveis. Se alguém, depois aconteceu isso, aconteceu aquilo. Momentos tensos, mas que trazem felicidade. É momentos de dor para chegar na felicidade. E faça isso, meu irmão. Senão nunca vai ter. Sempre vai estar buscando. Pode fazer terapia, pode tomar remédio, pode ser isso. Buscando, e não vai se encontrar. Ou se prepara para uma outra encarnação. Mas se você tem a oportunidade de ouvir um monte de palestras, um monte de vídeo, desligar esse celular que eu pego ela para tacar. Isso é para você. Entendeu, meus irmãos? Me tirem uma atenção. Celular. Eu vou falar um dia só de celular. E aí, um dia, só falar de celular, vocês vão ter que desligar os celulares. Olha que drama. Olha que ansiedade que vai ser promovida. Eu vou ficar ansioso em minha casa. Antes não tinha, como é que vocês faziam? Mas é meus avós. Não tem problema, você também já foi avó e nasceu de novo. Mas nessa encarnação é ansiedade. Precisa falar. Falar o quê? Precisa avisar o quê? Para de avisar, chega, né? Já avisou que está aqui, ninguém vai te sequestrar. Oh, Jesus. É um sequestro, parece que vão sequestrar. Alguém vai sequestrar. Quem vai sequestrar? A mente, né? A mente que mente para si mesmo. Tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? Entenderam? Vou até aqui. Licença. Entenderam? Entendeu, minha irmã? Você que veio, vislumbrou, falou, não, irmão Paulo, você vai ouvir o irmão Paulo, você vai ver como é que é bacana e tal. Entendeu? Entendeu o que ele falou? Não foi assim? Ou ela, ou ele? Não foi assim? Então muda. Entendeu, minha irmã? Mas sorria. Esse negócio de ficar aí dura, pra mim é muita tensão. Eu ouvi uma palestra duro. Para! Assim, tem que ter mais, relaxar. Relaxou um pouco, pelo menos? A cabelo esticado, relaxou, pelo menos? Mas por que estica cabelo, né? Faz uns nós, negócio... Não, quando eu volto para a Terra, eu me surpreendo. Faz uns negócios assim, fica lá, demora, o negócio fica pendurado em cima, assim, e agora? Assim. Ou então fica na escova. Depois tem uma chuva, o negócio... Faz na hora, o negócio sobe na hora. Tá vendo? Não devia. Deus é culpado, ele pôs a chuva. Mas isso é real, já vi muitos causos como esse. Causos e causos. Sério. E fica lá umas 2 horas. Pro evangelho não tem tempo, mas estica aqui. Daqui a pouco, pega o guarda-chuva, não tem guarda-chuva que sobe pra cima. Isso é felicidade, gente. Obrigado. Agora relaxou, né? Muito duro, vocês estão muito tensos. Parece que as cinzas poluíram as vossas mentes, não, né? Então amanhã, sorriam, sejam melhores. Isso. Duro, né? Pensou? Mas foi imediato, você tinha que ver. Mas foi um xingamento. Na hora, ficou lá uma hora. Quanto tempo você leva para fazer? 2 horas aí. Certinho, 2 horas. E fica na frente pensando um monte de besteira. Será que vão gostar? Se não vão gostar? Não sei. É a terapia do espelho. Fica lá um tempo e gasta. Pro evangelho não tem o tempo, mas fica. Aí daqui a pouco, choveu e agora? Se vira. Sai na chuva. Né? Sai lá, aquele negócio começa a subir. Eu sei que é verdade. Assim, 2 horas, já pensou? É que fica, não pensou? 2 horas, você também fica? Meia.
Agora não é. Quantas? Nem pensar. Eu faço isso. Lavo de vez em quando. Uma vez de 15 em 15. Tá bom, meus irmãos? Relaxaram agora? Estão mais felizes? Voltem em paz. Eles vão cantar, eu não vou cantar, eu não canto não. Eu canto no mundo espiritual junto com o Felipe. Ele canta, eu só faço a sonoplastia, é isso? O que é sonoplastia? Opera o som. Isso, eu só fico lá. É? Vendo tudo. Ah, tá, pode falar. É felicidade, né? Você vai dar um monte de notícias boas. Boas. Mas fala com gosto. Vou chamar o pessoal. Mas fala alto. Fotografia. A Fernanda, Fernanda, Silvia, Cristina, Dalva, Simone, Fabiane, Luiz Cláudio. Hoje veio todo mundo. Veio de Lúcia, Ana, Ângela e Amparo. Não chorem. Saiam sem sofrimento. Ai, vai todo mundo, você quer ir mais? Entra todos. Tem mais? Nossa, eu acho que é o grupo todo. Haja espírito, hein? Paguei. Isso, dá pra... Cansei. O médium cansou. Você corta o final? Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalha, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz do cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, da exclusão e da sorrir. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa um verdadeiro sorriso brotar do coração? Quanto custa um sorriso para ser feliz? As pessoas têm dificuldade com um sorriso para ser feliz. É um sorriso. 2, amar para ser feliz. Mas as pessoas ficam buscando em coisas que não existem. A existência humana já é uma busca contínua. E é um grande presente de Deus, a existência humana. Para ser feliz não precisa muito. Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com nada, não sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o
dinheiro eu preciso, como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração pra ser feliz? O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Agradecemos a todos. Eu diria que na noite de hoje a oportunidade de ser mais feliz. Projetem o Evangelho em vossas vidas. Não esqueça que o Evangelho é a continuidade da noite, do dia, da vida. É como um termo que a gente sempre utiliza. Viver com vida. Viver sem vida é não ter o sorriso e a satisfação de estar servindo. Não importa o outro, Deus sabe o que pensa. Todos um dia estarão na fase de consciência. É a consciência individual. O que você deixou de fazer ou não fez, e teve várias oportunidades. Pense nisso. A chance do Evangelho é a mudança. Mudem as vossas vidas, mudem os vossos caminhos. A direção é para continuar.